Nós estamos de volta com programação nacional, hoje conversando mais sobre franquia. Todo mundo acho que tem um momento na vida que já pensou, né? Vou comprar uma franquia ou vou guardar um dinheiro para investir um dia numa franquia, quero mudar de vida. É nesse momento, né, Marcos, que surge a ideia da franquia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque o caminho, gente, tem dois lados. Pode dar muito certo, mas se você não prestar atenção em algumas coisas, se o franqueador que você está negociando, tá, também não acompanhar, não fizer um estudo prévio do local, do investimento, como é que vai ser esse trabalho, pode dar errado. E olha, uma ideia diferente incentivou, né, um comerciante do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, a ter uma franquia de alimentos. E ela está ganhando espaço cada vez mais aí no interior paulista. Vamos conferir essa reportagem. Franquia é uma modalidade de negócio comercial em expansão no Brasil. Oferece produtos ou serviços em condições padrões estabelecidas em contrato entre o franqueador e o franqueado. Esta é a definição do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E para o consultor, a decisão por abrir uma franquia depende de uma análise de mercado. O produto que ele tem e oferece é inovador? Existe uma normativa, os processos estão padronizados, existe uma visão de mercado do que ele quer atender em termos de uma demanda específica, existe o que a gente chama de nicho de mercado, existe um diferencial competitivo. Segundo Antônio, antes de optar por uma franquia, é fundamental que o empreendedor tenha uma visão geral do negócio. Pesquise o seu mercado, veja o que você tem para oferecer, qual é o seu diferencial competitivo. Diferencial foi o que Odilon soube aproveitar. Com uma boa ideia, ele criou esta franquia que teve início no interior paulista. No restaurante são servidos pratos de todas as especialidades, uma alternativa para agradar todos os paladares. A ideia nasceu da minha casa. Eu via 3 motoboys à noite chegando, cada hora um motoboy, um trazia pizza, um trazia culinária japonesa, o outro trazia tal, e eu pensava, por que não isso tudo em um lugar só? Nós agradamos todo tipo de consumidor. Nós temos de lanche a pratos internacionais. Atento ao mercado, o empresário percebeu a necessidade de criar um sistema delivery e já bateu recorde em uma mesma entrega. O nosso recorde em São José do Rio Preto foram 16 pratos, para a mesma família diferentes. Esse é o nosso recorde. Com um capital inicial e um bom planejamento, o empreendedor tem a segurança que a franquia proporciona. Antes de mais nada, planeje as ações, veja o potencial do mercado, veja quais são os seus recursos, para depois você montar a sua estratégia e sair fazendo. Tá aí a ideia do Odilon, uma boa ideia, né? No caso, ele até montou esse sistema de delivery, né? De alimentos, de pratos prontos. No caso, ele juntou um pouquinho do empreendedorismo, né? Porque ele criou, mas transformou em franquia. O Odilon é totalmente empreendedor. E não é a primeira vez, né? Ele já montou a maior rede de óticas da América Latina com franquias. Ele é tipicamente um empreendedor. Ele faz as regras do negócio dele. Certamente ele não segue as regras como deveria ser um franqueado. Essa é a diferença, né? Tem muita gente aqui perguntando nessa linha. A gente recebeu o e-mail aqui do Renan Silva. Obrigada pela participação, Renan. Ele diz o seguinte, porque às vezes é melhor investir em franquia do que abrir um negócio próprio. Cai um pouquinho naquilo que a gente disse, né? Porque o modelo está pronto, Isso. De repente fica mais fácil para quem não tem tanto empreendedorismo como o Odilon. E a percepção de comparação e análise para o que eu vou fazer é isso. Eu estou disposto a seguir uma série de regras para operar um negócio? Não, eu não estou. Puxa, monte o seu próprio negócio. Seja empreendedor. Olha, a gente tem dúvida aqui da Vanessa Ximenes, obrigada pela participação. Ela diz que está abrindo uma franquia de bijuterias. Parabéns aí pela iniciativa, Vanessa. E acessórios femininos. E ela diz que o livro vai ajudar ela muito com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos, aproveitando aqui o e-mail da Vanessa, dizendo que ela está abrindo uma franquia de bijuterias. Tem muita mulher se aventurando nesse mundo aí? Muita mulher. As mulheres já representam 43% de todo o universo de franqueados no país.
E tem uma característica muito, muito interessante. Nós pesquisamos uma relação de performance entre mulheres comparadas com homens à frente dos mesmos negócios. Então, pegamos 127 diferentes marcas de franquias. Esses franqueadores, dessas 127 franqueadoras, nos forneceram informações e a gente conversou com franqueadas e franqueados dentro do mesmo negócio. A nossa conclusão foi estarrecedora, né? Talvez não para as mulheres, mas para eu como homem pode ter certeza. Elas representam um acréscimo de faturamento, quando comparado, de 32% e rentabilidade no negócio superior em 24% quando comparada com os homens. Como isso me espantou bastante, a gente foi atrás para tentar entender por quê. Qual o segredo das mulheres estarem com muito mais sucesso do que os homens na frente de um mesmo negócio? E a gente identificou 3 razões. A primeira delas é o envolvimento, aquilo que eu tinha comentado anteriormente. As mulheres se envolvem de coração no negócio, né? Elas entram como se esse vai ser o único negócio da vida delas. Os homens tendem a olhar para o negócio como sendo o primeiro. Já estão pensando no segundo antes de entrar no primeiro. A segunda grande razão é de que as mulheres, por exemplo, ao participarem de um programa de treinamento, elas têm uma atitude de eu quero aprender. Os homens têm uma atitude de eu já sei. E a terceira grande razão é de que as mulheres são melhores formadoras de equipes de trabalho do que os homens. Como elas têm essa presença mais constante no ponto de venda, elas acabam formando e dirigindo equipes de uma maneira com resultados melhores do que quando comparado com os homens na mesma operação. Mas isso por causa da tendência, por exemplo, do número de franquias de maquiagem, número de franquias de produtos femininos, ou não tem nada a ver? Nós pesquisamos franquias na área automotiva, oficina, postos de gasolina. Com mulheres? Com mulheres, operados por mulheres. Hoje não existe esse tipo de coisa de que qual é a franquia adequada para uma mulher, qualquer uma desde com que ela se identifique. A gente tem uma visão de que tem alguns negócios femininos que devem ser para mulheres, absolutamente. E nós pesquisamos exatamente essa variedade de negócios para poder entender. Mas hoje existe uma tendência no Brasil que a gente possa traçar, por exemplo, o número de franquias, a categoria que dá mais certo está na área de alimentação, está na área da beleza, está na área de prestação de serviço, ou tem alguma área nova que a gente tem que ficar atento? As categorias que dão mais certo são aquelas que têm uma característica não por segmento, mas que eu chamo a atenção. São as chamadas franquias de negócio formatado. A diferença para um outro tipo de franquia chamada de marca e produto, você percebe quando você entrando numa franquia em que o franqueador é o único fornecedor de produtos e serviços para o franqueado. Nessa outra categoria chamada de negócio formatado, o franqueador não é o fornecedor de produtos e serviços. Nessa outra categoria, franqueador e franqueados vão ao mercado comprar os produtos e serviços nas melhores condições para a operação. Eu não estou afirmando que uma categoria de franquias é boa e que a outra é ruim. Eu estou dizendo que uma você tem mais risco, porque você depende do fornecimento do franqueador e principalmente da formação de preço, e muitas vezes é estabelecido cotas de compra, e na outra você está indo com o franqueador de forma cooperada para comprar os melhores insumos para a operação pelos melhores preços. Como é que você diferencia uma franquia de outra? Uma franquia de negócio formatado cobra os chamados royalties, e para esclarecer, royalties é um percentual do faturamento ou de compras que o franqueador cobra sobre a operação para manter o suporte do dia a dia do negócio. Franqueadores que cobram royalties sobre compras são franquias de marca e produto. Franqueadores que cobram royalties sobre as vendas são franquias de negócio formatado. Qual é a diferença das duas? Nessa primeira, o franqueador fica feliz quando o seu estoque está cheio. Nessa outra, o franqueador precisa ficar feliz quando o seu estoque estiver vazio. Então, ele te apoia para vender. Na outra, ele te apoia para comprar.
eu não estou qualificando, mas estou dizendo que existe um tipo de franquia para cada um, que deve ser avaliado o quanto você deve entrar num negócio como esse ou como esse outro de negócio formatado. A gente tem uma dúvida aqui, que vem do Messias, a Beth. Obrigada, Messias, pela participação. Sobre o capital de giro que a gente citava, ele quer dizer se tem uma forma de calculá-lo e quantos meses esse capital de giro deve suprir aí as necessidades de quem abriu uma franquia nova. Na média, você deve ter o capital de giro equivalente a 3 meses de despesa. Mas, de novo, cuidado com médias, porque médias variam de negócio para negócio. O certo, e apenas estou dando um referencial, você ter o equivalente de 3 meses de despesas projetadas, o capital equivalente. Mas cada negócio tem uma exigência de capital de giro diferente do outro. Depende muito do nível de despesas e da operação. Vai ter que ter um estudo ali sobre aquele tipo de negócio em específico, né? Tem uma outra dúvida da Sandra, e a gente falou aqui das mulheres que cada vez mais estão aí investindo nesse mercado. A Sandra está querendo pensar, pelo menos. Ela diz que não tem nenhuma experiência em negócios com relação à franquia, mas se seria a melhor oportunidade para ela ter um negócio próprio, se ela teria todo o suporte necessário. Franquia é para inexperientes. Experientes montam o seu próprio negócio. A gente pode ficar tranquilo, então não tem experiência nenhuma. Porque você... O caminho é mais fácil pela franquia do que um negócio próprio. Por que você paga a chamada taxa de franquia quando você entra no negócio? É uma taxa inicial para você receber todo aquele suporte operacional, arquitetura, localização, treinamento. Porque você está comprando a experiência de quem já fez. Você está comprando a experiência do franqueador. Para isso é que você está pagando uma taxa de franquia. Não é para ter uma marca, mas é para comprar essa experiência antes de você iniciar um negócio. Então, franquia é para inexperientes. Quando você vê uma franquia, se exige experiência anterior, fuja dela, porque certamente esse franqueador não sabe nem o que está vendendo como franquia. E franquias que têm vários tamanhos, digamos assim, franquias menores, de repente eu moro numa cidade menor, então não vou abrir aquela franquia que eu estou acostumada a ver num grande centro e abro uma versão menor. Pode ser arriscado ou é mais apropriado? Eu considero arriscado. Essa é uma opinião pessoal minha, em que eu olho para um franqueador pela habilidade que ele tem de multiplicar o mesmo negócio. E quando ele começa a criar diferentes negócios para diferentes mercados, ele demonstra para mim especificamente de que talvez ele não conheça tanto a operação daquele negócio que ele começou a duplicar. Por quê? Porque ele acaba se adaptando a cada um dos mercados. A minha recomendação é, se você tiver que mudar o negócio para ir para um outro mercado, não vá para aquele mercado. Nós estamos num país que tem mais de 5.550 localidades. Existe um mercado adequado para cada um dos negócios de franquia. Tá aí uma dica. Uma outra pergunta que eu queria fazer, e também de repente pode até ser um alerta, com relação a franquias online, principalmente com as redes sociais, a gente vê muita propaganda, muito comentário, a pessoa que não tinha renda e depois começou a ganhar 15 mil reais, 20 mil reais, por uma franquia online. Existe isso ou não existe isso, Marcos, a ilusão? Eu sou taxativo, isso não é franquia, e todas essas que têm aparecido, elas têm uma característica de um negócio que é proibido no país, chamado pirâmide. A base é de que você tem que comprar alguma coisa para vender para alguém, e se esse alguém não vender para um outro alguém, desmonta toda a cadeia. É muito cuidado com esse tipo de operação. Eu não estou generalizando e dizendo que todas são ruins, mas eu diria que 99,9% dessas franquias, e elas se autodenominam franquias, são extremamente perigosas e são quase todas elas enganosas. Preste atenção então, você que está ligado sempre em redes sociais, nem tudo que parece rentável, tudo muito bom, não é verdade, né? Karina, me permita dizer o seguinte, não acredite em histórias que você vai ficar milionário, que você vai poder ter o seu carro importado, né? Esse negócio, especificamente em franquias, acredite apenas no seguinte, você está comprando muito trabalho. Como consequência, talvez você poderá ganhar mais dinheiro, talvez você poderá ter o seu carro importado, mas isso só vai vir depois de muito trabalho. Não existe negócio fácil, especialmente em franquias. Não acredite em informações de ganhos maravilhosos que você vai ter com um investimento muito pequeno.
Eu posso lhe afirmar de forma categórica e muito objetiva, isso é mentira. A gente está aqui hoje para esclarecer mais dúvidas sobre franquias. Todo mundo que está participando por e-mail, tem muita ligação também com dúvidas de franquias. O pessoal do Facebook vai receber em casa o livro em PDF, Mude de Vida. Na verdade, é uma série de dicas, de procedimentos interessantes para você pensar melhor antes de abrir uma franquia e conhecer mais sobre o assunto também, tá? Se não der tempo da gente responder sua pergunta, você fica com o livro e vai poder ler com calma em casa. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segundo dados da Riso Franchise, no ano passado, 4 franquias foram inauguradas por hora no país. Por dia, o brasileiro gastou R$ 4,27 em redes de franquias.